Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, o lugar onde a gente tem conversas interessantes com gente do bem, conversas e ideias que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com um cara maravilhoso, o meu amigo de quantos e quantos anos, eu não vou nem contar para não entregar a idade, o baterista, psicólogo, musicoterapeuta, Marcelo Lícia. Obrigado, mano. Que Prazer prazer estar ter aqui. você aqui, Prazer Mal. é Tudo meu. bem? Aqui é Má, né? Paulista. Mas, Você viu que paulista é assim, né? sim, Si, Má, Lu, isso aí. né? A gente é assim, porra, meu, é paulistano. Então, é um prazer ter você aqui. A Obrigado, o gente se prazer conhece é há tanto meu. tempo. E a proposta do programa quando eu pensei assim, puxa, o Marcelo tem que vir. Por quê? Porque eu te admiro muito. Eu Obrigado. admiro a tua capacidade de se reinventar, de virar a sua própria mesa, de viver as suas histórias com muita verdade. Então, hoje a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. Como foi para você encarar uma carreira nova, né? Depois de velho, que nem eu, porque eu também é a minha segunda graduação, a Sim, psicologia. E hoje somos colegas, depois de uma longa trajetória. uma longa trajetória, isso aí. Então me conta, quando você era moleque, 17, 18 anos, você pensava que você ia ser psicólogo? Não, na verdade, meu desejo sempre foi ser médico, né? Desde muito cedo, assim, eu tinha convicção que a medicina ia acontecer na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu nasci numa família de musicistas, né? Que me trouxeram a música muito cedo na vida, né? Eu fui meio alfabetizado na música e na escrita na mesma Tudo época, assim, junto. tudo junto. E tinha um vizinho também que era um flautista, né? Ele era flautista da banda sinfônica. E ele também me influenciou bastante nessa coisa da música, né? Quando eu tinha 12 anos, aí eu fui atrás de aprender música, bateria. Eu cheguei a aprender outros instrumentos antes. E aos 16 eu já tocava profissionalmente. E você sabe ler partitura, assim? Sei, Então, quer sei, dizer, você é sim. músico mesmo. Mesmo, mesmo. Não é que De você verdade. brinca de, de, Não, de batera, não, né? não. Aí eu comecei a tocar profissionalmente. Minha mãe tinha que ir todo mês no juizado de menores, deixar autorização para eu poder tocar na noite, né? Até ela fazer 18. E aí chegou a época de entrar na faculdade. Eu deixei o plano da medicina um pouco para depois, né? Porque eu já estava ganhando uma grana tocando, né? E você pensou em fazer faculdade de música? Não pensei, na época não tinha, né? Na época. Marcelo, eu já combinei com você que não é para entregar a idade, né, Mas meu não bem? tinha, não tinha. Entendi, não Eu era fiz o uma opção. conservatório. Conservatório, eu fiz o curso inteiro. De um grande conservatório aqui de São Paulo, né? Hoje em dia ele é considerado um curso superior. É mesmo, pode É, falar o ele nome, não tem virou. problema. É, o Souza Lima. Eu fiz o curso inteiro lá do instrumento, de bateria e tal, né? Apesar de já ter uma formação musical. E, e aí eu fiz um combinado com a minha mãe. Ela pediu para eu pelo menos entrar numa faculdade, que nessa época era difícil até nas particulares. Aí eu falei, só entrar, beleza. Eu entrei em turismo, numa faculdade X, e, e cursei um pouquinho, porque era só entrar o combinado, e Ai, deixando os planos da Marcelo. medicina um pouco para depois, né? E assim foi. Aí, quando eu tinha 26 anos, eu cheguei a fazer cursinho, porque a música, ela tem muitos altos e baixos, né? E nessa época eu tava meio pra baixo, assim, não tava ganhando tanto. Falei, acho que agora é a hora de investir na história da medicina. Mas aí voltou a música de novo, acabei fazendo só 6 meses de cursinho, deixei o plano para depois, né? E assim fui tocando, né? Fui tocando a vida e né, tocando com música mesmo. Foi O isso. que que a Aí, noite te ensinou? O que que você muita aprendeu, coisa, assim? muita Porque, coisa. gente, 16 anos, começar a tocar em É, barzinho não é mole, né? Quer dizer, fico pensando que exatamente. você observou, você viu muita coisa, Vi muita né? coisa na música, né? Inclusive porque eu faço atualmente, eu considero que a experiência de vida que eu tenho é muito mais importante até do que toda a formação teórica, né, do que eu faço.
ajuda muito, assim, até na identificação com as pessoas que eu ajudo, né, atualmente. Conta um pouquinho pra gente o que é que você faz hoje. Você trabalha num CAPS, não é Eu isso? trabalho num CAPS de álcool e drogas, né? Não vou falar a região, Claro. mas e é isso, Quem né? é Um o serviço público do que você SUS, atende? a comunidade inteira do Heliópolis, a região inteira do Ipiranga, são moradores de rua, são pessoas bem-sucedidas, né? O serviço atende todo tipo de população, assim, né? E são pessoas que acabaram dependentes, né, de álcool e drogas. E, enfim, ajudamos essas pessoas aí, né? E eu tenho meu consultório também, particular. Mas eu confesso que lá é um trabalho bem, assim, exaustivo, mas é muito gratificante também, né? Ao mesmo tempo. É, porque você ouve histórias, Sim. assim, é gente como a gente, É gente como a né? E gente. normalmente, quando a gente, sei lá, acho que é muito comum as pessoas olharem com certo preconceito, sabe assim, Sim, muito. fazer juízo de valor de algo que, na verdade, é uma questão de saúde Exato, pública, né? Um problema de exato. saúde pública, especialmente depois da pandemia, em que a gente viu as pessoas muito vulneráveis. Não sei se eu tô Exatamente. falando uma bobagem, Não, mas não eu tá imagino não. que não, Não tá não. né? Em termos de saúde mental. Quem não tinha nada depois da pandemia tem menos ainda, né? Então, assim, lá tá bem complicado, assim, nessa questão, né? Porque isso acaba gerando muita violência também ao mesmo tempo, né? E, e essas pessoas são muito apropriadas também dos direitos deles, né? Isso também complica um pouquinho, né? Como assim? Eles, eles são muito apropriados que o serviço público, o SUS, né, tem um serviço para poder ajudá-los, Aham. né? E alguns acabam meio que abusando disso, assim, entendeu? Então, fora o manejo que você tem que ter da dependência deles e tudo, tem questões legais mesmo, né, que você tem que lidar no dia a dia, que torna o trabalho um pouquinho mais complicado, né? Porque você tem que ter muito manejo, né? Para fazer a pessoa vincular ao serviço, né? Você é coordenador lá? Eu já fui coordenador de uma unidade de acolhimento, mas atualmente eu voltei para o CAPS, né? Mas foi por vontade própria, porque a gente lá no CAPS tem duas casas com 10 vagas cada, que quando a gente entende que é terapêutico para algum paciente, ele pode ficar lá de 1 mês a 6 meses para tentar dar uma mudada na vida, né? E funciona? Funciona, funciona, Como é que funciona é isso, bastante. assim? Tem gente que faz bom uso disso, tem gente que não, né? Mas depende do que a gente entende por funcionar, né? A gente atende gente ali que assim, consome 50 pedras de crack por dia, né? Se a gente consegue fazer ela usar 2 por dia, a gente já reduziu bastante o dano aí, Nossa, um monte. né? Então, são drogas nesse nível, assim, não é Nesse que nível, é... nesse nível, E aí eu diria que a pior delas é o álcool, assim, Sério? Pior sério. que o Pior crack? que o crack. Porque essa Porque pessoa que fuma 50 pedras por dia, se você tira isso dela de uma vez, ela vai sentir uma abstinência muito grande, mas não vai morrer. Se você tira o álcool de uma vez de quem é dependente do álcool, você pode matar essa pessoa. é mesmo, É uma... mesmo. Isso aí eu aprendi lá, né? Na prática mesmo, assim. E realmente muito complicado. Essa história do álcool é a pior, assim. Eu E acho que é a como grande. fazer, assim? Porque a gente ouve, né, os passos, os próprios passos do AA, quer dizer, tudo passa, dizem, num primeiro momento, pela consciência. Então, é a Sim, pessoa aceitar que ela tem um problema, e isso é muito difícil, pode levar anos, sim. ou não. Como que é isso? Pode levar anos. Bom, a gente pode falar um pouquinho da minha história também, né? É, na vida de músico, né?
eu via muita coisa acontecendo, né? Essa coisa da noite e tal. O barman gosta do músico, o garçom gosta do músico, né? O público gosta. E o acesso a tudo isso fica muito fácil, né? E comigo não foi diferente, entendeu? E acabei conhecendo, né? Esse uso mais abusivo, né? E tal. E passei por isso, vamos ser bem claro assim, né? E quando eu tinha 30 e poucos anos, eu comecei a refletir, né? Pô, onde isso vai dar, né? Onde eu vou parar com essa história, né? Se eu continuar com isso, não vai dar legal, não vai ser bom. E aí eu consegui, de alguma forma, eu costumo dizer que foi de um dia para o outro, mas não foi, né? Foi um processo, olhando para trás hoje, eu, eu acabei, assim, em 2 anos, conseguindo fazer esse processo sozinho, né? Não cheguei aí num CAPS da vida, não cheguei aí em AA, em grupos, mas de alguma forma ali eu consegui achar um jeito de me livrar disso, né? Então, o teu olhar é muito especial, porque você olha essas pessoas do Sim, lugar de quem já esteve eu já nessa estive lá, situação. eu já estive E lá. isso deve te tornar, assim, especialmente eficaz na tua prática, eu imagino. Eu consigo vincular muito rápido isso aí, até os colegas, assim, eles comentam, assim, que eu tenho alguma coisa que eu, assim, por identificação, acho que eu vinculo muito rápido com os pacientes, assim, né? Quando os pacientes chegam no CAPS, eles vão passar por um acolhimento, né? Eles vão ser atendidos por alguém que é um técnico de saúde, que pode ser um psicólogo, uma enfermeira, é quem está lá de plantão, assistente social, né? Quem tem um curso superior é um técnico de saúde dentro de um CAPS, entendeu? E aí você recebe essa pessoa. Eu consigo, modéstia à parte, vincular muito rápido nesse primeiro momento, entendeu? Acho que por essa questão, que eu já Eu, ter vivido isso, eu vou né? te fazer uma pergunta que é polêmica, Tá. muito polêmica. E que eu confesso que eu não sei muito bem o que pensar disso até hoje. Olha que são anos e anos de prática clínica, mas dizem que para lidar, para conquistar isso que você conquistou, que é a sobriedade, você precisa tirar de uma vez e nunca mais colocar uma gota de álcool na boca. E eu gostaria de saber se isso é verdade, ou se a pessoa em algum momento consegue restabelecer uma relação saudável com o álcool. E eu acho que isso para mim é um dilema, assim. É para você, você é um especialista na área, acho que você pode me ensinar alguma coisa em Olha, o relação a que eu isso. posso dizer é do que acontece comigo, né? Eu fiquei sem durante 18 anos. Eu fiquei zerado, nem chegava perto. Eu conseguia assim, encontrar uma sensação de neutralidade em relação ao álcool. Assim. Ele estava ali, né? Vamos falar. Eu parei em 16 de dezembro de 2004, né? E todo mundo que me conhecia falou assim: ah, daqui a pouco tem Natal e Ano Novo, né? E você não vai passar do Natal e Ano Novo desse ano, né? Eu falei, não, vou sim, já tô convicto aí, né? E assim foi, né? E aí as pessoas começaram a perceber que a história era de verdade. Eu costumo dizer que eu encontrei essa neutralidade mesmo, porque eu tinha que tocar na noite seguinte, né? Hum, Que eu decidi isso. Eu ia estar no mesmo lugar, eu não ia sair da onde. gatilhos infinitos, Má. Total, né? Risco total, né? Chances absurdas de recair mesmo, né? Mas essa é a minha história, né? A história de cada um é uma, né? Hoje que eu trabalho com isso, né? Eu vejo que não adianta essa fórmula para o outro, né? Alguma coisa aconteceu aí que me deu essa consciência. Vamos, eu acho que assim, aconteceram coisas muito importantes no período de um ano até chegar essa data. O meu pai faleceu, né, nesse ano. Eu fui sequestrado, sequestro relâmpago, passei por um sequestro relâmpago e eu perdi um amigo, né, que tocava comigo por autoextermínio, né?
E todo esse contexto, assim, me fez ver que aonde eu estava e do jeito que eu estava, provavelmente não ia dar bom, assim, né? Você experimentou a morte de perto, Sim, né? Não só também, de um ente importantíssimo, que era seu pai, exato. mas também o Duas risco pessoas muito de importantes, estar né? Um ali, pai, um grande é, amigo e sob a mira de o... uma arma É, e pensando, exatamente, putz, por exatamente. pouco, É. né? Foi um sequestro relâmpago, mas de relâmpago não teve nada, foram 5 horas, né? É, não guardei traumas disso. E eu considero hoje em dia que esses três acontecimentos foram muito importantes para isso que eu te falei agora, de ter conseguido essa neutralidade mesmo e seguir a vida, né? Aí, nessa época, durante esse ano que eu, né, interrompi o uso e tal, eu saía bastante com um amigo meu que é psicólogo. A gente tá rindo porque a gente é amigo nosso. A gente não vai falar o nome, mas você sabe que é Você você. sabe. E aí ele tinha um instituto, né, de psicologia e, e ele me falou, olha, se você quiser fazer uma terapia, né, eu consigo uma pessoa muito legal aí para poder cuidar de você. E eu gostava muito de conversar sobre psicologia com ele, né? Então a gente saía bastante, eu conversava com ele e tal, ele me propôs isso, né? Esse é um Foi amigo de colégio, né? de colégio, Uhum. estudei num colégio de padres, né? A vida inteira. Estudei com o padre Marcelo Rossi. Eu lembrei que ele estudou na minha Sério? classe. Menino, que fama! Fama. Espera, você foi colega do Padre Foi. Marcelo? E o nosso amigo também. Olha só. Talvez ele não lembre disso. É, e aí eu comecei a fazer terapia através dele, com uma profissional maravilhosa. Quem será essa profissional maravilhosa que você conheceu, Má? Você. E foi muito legal, foi muito bacana. Aí nós ficamos no processo terapêutico, né? E foi E uma identificação, assim, gigante, né, muito Má? bacana, Muitas foi coisas muito em legal. comum, assim, de coisas, de Exatamente. visões de mundo, Sim, né? Eu lembro que a gente teve uma simpatia, assim, sim, sim. instantânea, que virou, né, depois um processo empático. Eu Foi nem, muito bonito. eu nunca tinha me interessado, né, por isso, assim, em um dia fazer psicoterapia, né? E eu confesso é que, assim, a coisa foi tão bacana para mim, né? É uma pessoa muito ansiosa, assim. Aí eu comecei a compreender, né? O que me levou um dia a querer anestesiar tanto a minha história, né? Eu percebi que era essa questão da ansiedade mesmo, né? E você realmente conseguiu fazer com que isso, né? Ficasse E evidente. aí, evidente, exatamente. E eu pensei assim, falei, pô, essa coisa é bem bacana, né? Esse troço Esse troço funciona. funciona mesmo, né? Aí eu comecei a cogitar a possibilidade de fazer, né? Mas isso demorou um pouquinho ainda. Eu Fora o tava nessa entusiasmo, época, né, Má? A gente falava disso e de psicopatologia, sim. né? Muitas Aí eu vezes a comecei a me gente. interessar mesmo, né? Quando eu comecei, quando você começou a nomear para mim algumas coisas, tal, eu comecei a ir buscar informação mesmo, né? Eu lembro que você estudava, né? Aí você Sim, conversava com esse nosso amigo, aí, exato, né, exato. fulano. Você era muito entusiasmado em relação à saúde mental. É, gostava mesmo. E ainda tinha essa história da medicina, mas com o tempo eu fui vendo que eu queria estar dentro do hospital, não necessariamente ser médico, né? Não queria medicar, eu queria ouvir as histórias. E para isso eu precisava fazer o que eu estou fazendo, né? E você cantava essa bola, você falava assim, um dia você vai ser psicólogo e você vai ser existencialista, que foi exatamente o que Certo. aconteceu. Eu e a minha bola de É, você cristal, tem, você mas tem. eu me lembro que eu falava, Má, presta. Não precisa Sim, prestar uma federal. Cara, não, presta aqui, ó, do lado da tua casa, vai fazer. não foi mesmo. E o fato de Lembra? ser músico me permitiu que eu fizesse isso com uma idade mais avançada, né? Porque eu era dono dos meus horários. Então, eu pude cursar uma faculdade de 5 anos de manhã.
né? E depois todas as pós-graduações que eu vinha fazer. Então, assim, Você a fez música, residência na Unifesp, não foi? fiz, Isso é fiz, incrível, super, fiz, gente, né? dificílimo entrar, esse cara entrou. Mas o que eu achei muito interessante, Má, é que, assim, o aluno que você se tornou, Sim, eu né? também achei, eu Uma não sombra, esperava nada a isso. ver com o cara dos 6 meses de turismo, Nada a né? ver, nada a ver, Tipo, um nada a cara ver. interessado, participativo, Sim, impressionante. Assim, o amor pelo estudo que é, você talvez tenha descoberto. foi mesmo, Então, porque eu não parei, até hoje eu faço. é. Até hoje eu Porque faço. é muito teórico. Gente, faculdade de psicologia tem teoria que não acaba nunca mais. A gente estuda muito, ou deveria, pelo menos, né? Deveria. Estudar muito. Não sei muito bem, né? Eu confesso que peguei um gosto, sim, muito grande, né? E acho que tudo foi no momento certo, sabe? Não seria a mesma coisa se eu tivesse feito lá atrás. Eu acho que essa minha história foi muito legal nesse ponto, né? De assim, eu fui fazer uma coisa depois que fala da nossa vida, né? Mas lá na frente, né? É. Eu tinha uma colega na faculdade, que ela também já tinha uma idade, e 90% dos alunos, né, estavam, vamos dizer, na época que se espera que esteja, né, que é dos 17 aos 23 anos, né. E, e ela é um pouquinho mais velha do que eu, ela chegou a comentar uma vez assim, falou: "Ah, eu jamais faria psicoterapia com alguém que está se formando aos 23 anos, né?" Eu falei para ela o seguinte, falei, foi super desnecessário esse seu comentário, você não precisava ter feito. Por quê? Ninguém aqui faria. Eu também não faria, né? Mas a gente tem que ver que a hora que eles tiverem a nossa idade, eles vão ter esse tempo de formação, coisa que a gente não vai ter. Então, assim, a gente era mais velho que muito mais professor que a gente tinha ali. Então a gente questionava muita coisa que a gente ouvia. Não era tudo que a gente abraçava. Eu percebia que para essas pessoas era uma verdade, era uma grande verdade tudo que estava sendo dito ali, né? Só que quando você está mais na frente ali, você questiona algumas coisas, né? E eu acho que tudo tem que ser no seu momento, né? Essa amiga minha, ela já era fisioterapeuta também, já tinha uma formação, mas eu achei que foi uma coisa que ela não devia ter dito ali, né? É quase É preconceituoso, né? Porque lógico, eu lógico que é. como professora de pós-graduação, Sim, sei lá, os alunos são pessoas que já se graduaram, mas tem pessoas novas de profissão que têm um talento excepcional. acredito. Eu vejo essas pessoas trazendo ideias muito boas Sim, sabe, umas sacadas umas que sacadas muito nós jamais boas. teríamos, né? Então eu não sei se também. Eu vou te falar que eu faria, eventualmente, com uma pessoa nova, Sim, de idade, até para poder ter um outro olhar. exato, Porque são olhares menos viciados, talvez, exato, que os nossos, exatamente. né? E hoje as faculdades, elas têm. Imagina, na nossa época não tinha neuro, né? Você tinha neuro? Tinha, Eu não tinha. eu Quando eu me formei, tive não neuro. existia essa neuro. E eu acho incrível, assim, como as faculdades estão trazendo para o currículo coisas muito importantes e interessantes das mais diversas áreas. Sim, Eu acho que o curso hoje prepara muito mais do que do que eventualmente o nós. nosso curso nos preparou para fazer isso. A gente teve que fazer milhares de pós. Eu tenho É, diploma que não termina nunca mais de tudo que é sim. pós. Aquela hospitalar, né? Que depois você fez a mesma Fiz que eu fiz, de também, hospitalar, na maravilhosa. verdade, essa que eu fiz na Unifesp, ela me deu 2 títulos, né? De especialista em saúde mental no Hospital Geral e pelo Conselho Federal, especialista em psicologia hospitalar, porque era dentro do hospital, né? Mas eu cheguei a fazer também em outros hospitais, Eu lembro, né? você fez um que eu fiz Particulares, ali perto da tua casa, Sim, né? E era uma experiência, porque, de novo, né, a gente ser mais velho, tinha que ir nos leitos do tinha. hospital. Você acha que eu ia para os leitos? Com a veia de jornalista. Menina, eu ia para a sala de espera da UTI, da Sim, cirurgia, eu ia lá conversar com os familiares, fazer atendimento, né, para quem estava no perrengue, exatamente, esperando a notícia do familiar. Eu percebo que dentro de um hospital, né, do serviço hospitalar, pacientes graves, assim, a família
precisa muito mais da psicologia do que o próprio paciente, assim. O que eu já ouvi de pacientes, assim, por favor, cuida da família, porque para mim aqui tá tudo certo. Sem falar que eu tive uma experiência também de longa Então, internação eu ia também. puxar isso, né? Não Vamos lá. sabia muito bem se eu podia, mas como eu te perguntei do Pode que você quer, sim. não pode falar, você falou que Pode falar de nada. tudo, vamos lá. O Marcelo, ele teve uma experiência de uma internação muito longa, um quadro muito grave. De novo bateu na trave, hein, Mar? De novo, bateu na trave. Era para você estar aqui mesmo, assim, era pra gente estar aqui Era hoje, pra falar mas disso você aqui. aprendeu muito com essa experiência, Muito né? mesmo. Acho que você puder falar um Que pouquinho, é outra compartilhar. coisa também que acabou me levando para psicologia hospitalar, né? Eu estava em 2012, eu entrei na faculdade em 2010, aos 40 anos, que eu fui fazer faculdade. E em 2012, eu estava no segundo ano, eu entrei numas de fazer assim, aquele semestre de uma forma meio frenética, né? E eu queria, assim, não ficar em DP. Eu não fiquei em DP, nunca. Nerd. Nerd, né? Exatamente. E a época que eu mais estudei foi a época que eu fiquei internado, pra te falar a verdade. É, eu tenho um problema já na coluna, né? Que apareceu por tocar bateria muito cedo. Na época não tinha importação. Ergonomia, ninguém falava nada disso. Aí não tinha importação, a gente só podia ter instrumento nacional e eram muito pesados esses instrumentos, né? E aos 22 anos eu tive uma primeira crise de hérnia de disco. Eu estava sempre de carona, né? Porque eu era menor de idade quando eu tocava. E o baterista acabava um show, tinha que desmontar. Não tinha case com rodinha, que nem tem atualmente. Não tinha grana para pagar hold para carregar para mim, né? E aí eu pegava tudo de uma vez, punha nos braços assim, para ir fazer poucas viagens para carona, destruir um pouquinho a minha coluna. Aos 22 anos eu tive a primeira crise, assim, minha perna esquerda parou, né? Pinçou o nervo. Eu fiquei 2 meses, né, sem andar, assim, nessa época. Aí eu fui descobrir, eu fui num neurologista, e aí ele falou, olha, você tem umas hérnias de disco, né? Se você mantiver um peso legal, você não vai ter problema com isso, não vamos operar agora, porque é uma situação complicada, aí a gente fica mexendo na coluna. Então dá para você aprender a viver com isso. Faz uma fisioterapia, exercício, né? Não ganha muito peso que você vai conviver com essa história. E assim foi. Eu fiz a recomendação dele e fui ter essa crise nessa época dos 42 anos que eu estava na faculdade. E aí eu punha um notebook assim para fazer os trabalhos da facu e ficava curvado. Começou a doer muito, né? A minha coluna, por conta desse problema que eu já tinha. Você acha que nesse momento você estava tão ligado em fazer, que você se desconectou um pouco de você e do teu corpo? Sim, sim, porque eu não sei por quê, assim, eu acho que no semestre anterior eu tinha raspado, assim, tipo, a possibilidade de pegar uma DP, eu falei, não, vou passar longe disso, né? Eu acho que foi atrás do conhecimento mesmo, né? Mas uma coisa, assim, meio sem limite, né? O problema maior é que essa história, ela foi assim, ela deu uma dor na coluna, né? Mas aí por eu estar tocando todo final de semana, quarta, quinta, sexta, e sábado, nessa época, e eu tava com um banquinho muito ruim, eu fiquei com 2 hematomas no glúteo. Hum. Quando o médico me receitou uma injeção, entendeu? Eu acabei pegando uma infecção na bacia. Esse foi o motivo da minha internação dessa vez. A dor nas costas passou rápido, né? Mas aí eu tive que ficar internado por conta dessa infecção. Uma infecção de osso, gente, É, não é brincadeira, não é, né? não é Porque aquilo lá brincadeira. pode espalhar, um Exatamente. monte de coisa pode acontecer. Obrigado. Realmente aí foi bem complicado, né? E você chegou aí me atender no Claro, hospital, claro, lógico. claro, óbvio. Mas, né, quer dizer, a É, gente lida com muita coisa, com a impotência, com a imobilidade, exato. com a solidão, Com a né? Porque por mais solidão, que a gente tenha gente que vai ver a gente no hospital, quando a gente tá com uma internação exato. longa, quanto tempo você ficou?
fiquei quase 3 meses. Quase 3 meses E internado. mais uns 4 de home care, né? Pô, já dá pra ficar parça das enfermeiras, né? Já, Já virou total. família. Ei, Virou, família. virou, foi o que aconteceu. Né? E, assim, tudo que eu faço atualmente, né? Tanto na psicologia hospitalar, no meu consultório, no CAPS, né? Eu olho para trás e falo, cara, eu tive oportunidade de ter uns estágios assim que ninguém teve, né? A Nossa, eu não tinha verdade é pensado essa, nisso, Mal. Claro. né? Tanto na Uhum. coisa do uso, né, de substância, quanto nessa questão da psicologia hospitalar, saber o que é uma longa internação, saber, sabe, como fica a minha família, né? É, saber como que é a relação com os médicos, com a equipe, né? Então, eu encaro tudo isso sempre com bons olhos. Eu Uma costumo super tirar, escola, né? costumo tirar tudo que no momento que você está vivendo parece terrível, né? Mas agora, num papo como esse aqui, a gente olhando para trás e ver que estamos aqui, né? Eu consigo só tirar coisa boa disso tudo, entendeu? Isso é o que me faz, por exemplo, vincular rápido com o paciente, dentro do hospital, vincular rápido com o familiar, entendeu? Porque você Eu já sei o esteve que é nesse estar ali, lugar. Aham. né? E tem uma coisa tua que eu gosto muito, que é a tua resiliência, né, Mar? Porque você virou a própria mesa muitas vezes, assim, Sim, você se ressignificou inteiramente e é admirável isso, né? obrigado. É muito legal ver você hoje tão bem-sucedido, Sim, né? E ter te visto num momento em que talvez você tivesse tão vulnerável que você nem acreditava na possibilidade, né, de você sei lá, ter tranquilidade na vida, sabe? Uma vida tranquila. Eu não sim. sei se a sua vida está realmente tranquila, mas eu Tá imagino que sim, sim. tá sim, Muito tá sim, tá estável, sim. né? Muita Não, tá, estabilidade. tá. É, as pessoas dizem, né? Vida de músico é muito difícil, mas é uma delícia, né? E então eu conheço o que é ter dificuldade, né? Na música, eu tive a oportunidade de conhecer todos os, né? Eu já tive, ganhei muita grana e já fiquei um tempão sem ganhar nada, né? Hoje em dia eu tenho uma estabilidade bacana aí, né? É, eu já Esse, tive. a Hotel Brasil existe ainda? Existe, Existe a existe. Minha banda do banda, minha mar. banda existe. Quantos anos tem essa banda? Eu Também tô com eles todos, né? desde 2018. 2018. É. Não. É? Não, Não. 2018 não, 2008. É, oh. Hello, 2008. né? Acho que foi isso. Existe E você ainda, né? toca, assim? Alguém Pós-pandemia. pode te achar aí tocando nos Tem bares da bastante vídeo vida? no YouTube aí. Isso aí rola aí. É. Mas no momento, assim, a psicologia realmente está pegando muito na minha vida, assim, né? Então, não temos feito muitos shows, assim. Quando veio a pandemia, a gente cancelou tudo que estava fazendo, né? A gente tocava de vez em quando, mas já tinha reduzido bem, não era mais essa coisa de show toda semana, né? Quarta, quinta, sexta, sábado. E essa ideia, né, da musicoterapia, quer dizer, usar uma skill que você tem tão importante, é tão íntima a tua relação com a música, né? Eu chamo de bateromusicoterapia, porque não é musicoterapia. Musicoterapia é uma ciência que eu não estudei, tá? Aham. O que eu fiz foi outra coisa. Eu coloquei dentro de algumas situações, né, a história da bateria que eu tenho, né? E a bateria é um instrumento muito rico na psicomotricidade. E essa história começou quando eu estava fazendo um estágio num hospital aí, uma pós no hospital. Logo que eu me formei, eu fui para um hospital. E a supervisora, que era a mesma da minha faculdade, ela falou: "Olha, tem uma colega que é neuropsicóloga, ela está tratando de um paciente que ele teve, era um médico, o senhor, e ele teve encefalopatia herpética, ele teve herpes no Meu cérebro Jesus. Aham. e ele perdeu toda a memória recente dele, né? E aí ela falou: já tô com ele há 5 anos, não sei mais o que fazer.
essa supervisora falou, ó, Marcelo é músico, vamos apresentar, vamos ver o que sai daí, né? E eu fui lá conversar com ela, né, para ver o que que ela precisava. Ela falou, olha, eu fico fazendo exercícios com ele, de mostrar fotos da família, de tentar lembrar quem é casado com quem, ele tinha vários filhos, vários netos, né? E assim, mas eu tô fazendo isso com ele há 5 anos. Um dia ele trouxe o tablet aqui, apareceu um tecladinho, eu vi que ele foi lá e tocou uma musiquinha, né? Falei, vamos experimentar. Ela falou para mim, vamos experimentar, né, de fazer uma sessão com você e você vê o que consegue, né? Aí eu fiz a sessão com ele, né? Ele se apresentou, né, tal. Ele lembrava tudo, só o que ele tinha acabado de falar, ele ficava né, se apresentando toda hora, eu sou tal. Aí beleza. Aí eu fui descobrir que ele tocava bandolim, né? Um dia ele levou o bandolim. Na segunda sessão, eu falei, o senhor tem um instrumento, né, tal. Aí falei com a esposa dele, que era médica também. Ela falou, ele tem um bandolim em casa. Eu falei, por favor, traz, né? E aí ele tocava várias músicas no bandolim. Ele lembrava das Lembrava músicas? das músicas. A música é impressionante, né? Porque ela traz isso, né? Ela entra na coisa da memória afetiva mesmo, né? A pessoa não esquece. E, e aí ele ia tocando trechos, né? Porque ele não era músico, mas ele teve um contato ali muito grande com o bandolim. Na história de vida dele, ele sabia várias musiquinhas. E aí eu comecei a montar com ele um popurrí das músicas que ele sabia, né? E eu tocava um chocalho para ele, né? E só através do andamento ali ele já reconhecia que música que ia entrar desse popurrí que a gente fez. No meio tinha Parabéns a Você, tinha umas coisinhas assim, mais bem básicas assim. E ele conseguia, ele decorou a ordem das músicas do Popurrí? Eu não acredito, Decorou a Má. ordem da É? música. Porque Porque aí isso é eu memória puxava com o recente. foi porque aí eu vi isso aí, que eu tocava o cachixi, né, o chocalhozinho ali, e ele conseguia decorar através da música. Então eu falei, opa, Tem alguma coisa nem aí que. tudo tá perdido. E o relato da esposa e de alguns filhos é que ele estava conseguindo melhorar o comportamento em casa também. Ele estava mais calmo, entendeu? Ele já conseguia tocar o bandolim de uma forma mais organizada também, já ficava mais entretido com a história do bandolim. Para a família era bem ruim, assim, porque ele ficava no meio da novela. É meio disfuncional. Mas ele ficava o tempo inteiro com o tal do bandolim ali e tocando na ordem que a gente ensaiava ali. Aí eu percebi que dava para usar a música de forma terapêutica também, né? É claro, se eu quiser chamar de musicoterapia ou bateromusicoterapia, eu tenho que fazer cursos que me dão licença para fazer isso. Mas nada me impede do conhecimento de música eu usar como um recurso terapêutico. Eu tive um professor que ele ficou sendo meu supervisor depois de um tempo, e eu cheguei a mostrar esse trabalho, porque depois eu comecei a usar isso também com crianças autistas, né? Nossa, que incrível. E ele me falou assim, ele falou, olha, no momento você está usando como recurso terapêutico, mas isso pode virar uma abordagem terapêutica, que não é a musicoterapia, entendeu? Ele que me deu esse toque. Ele falou, só que aí você tem que mostrar qual é a diferença disso para a musicoterapia. E aí você vai ser autor de uma abordagem que pode ser sua. E eventualmente fazer pesquisa, né? Isso Que aí. comprove a eficácia do Exato, método. exatamente. Legal, Má. Eu tenho esse projeto aí, uma hora eu faço. No momento eu tô bem ocupado, tá difícil de conseguir, mas é um desejo que eu tenho que, como tudo na minha vida, não vai ficar para trás. Não, não Uma vai hora vai ficar pra trás. acontecer. E você, esse trabalho teu hoje, né, com essas pessoas em situação de risco, eu Lá no imagino. CAPES eu uso música também. Então, eu ia te Tenho dois perguntar, você grupos de integrou música. isso? Também, O que que também. você usa? Os chocalhos, A gente tem percussão? alguns instrumentos ali, né? Todos de percussão. Aí eu ligo uma caixa de som ali e vou ensinando de forma rápida ali todo mundo. São os grupos que mais bombam lá no CAPES. Todo mundo adora. E como mostrar para alguém que perdeu toda a esperança
Que talvez exista uma saída, uma maneira, uma esperança, ou sei lá. Como é que você faz isso? Você diz no CAPES, Uhum. ou especificamente lá? É, porque eu imagino que também se lide com as famílias, né? É uma Sim, situação de muita dificuldade. sim, sim. Lá tem realmente casos bem. Você pensa assim, né? Fala, pô, eu já passei tanta coisa, né? Do que a gente tá contando aqui, mas assim, a gente escuta cada história ali, que a gente fala, nossa, tudo que eu vivi, né? É que quando você vive, é interessante isso, né? Quem vê acaba introjetando uma coisa, te parece, pô, não vou dar conta de viver isso, né? Mas aquela pessoa que está vivendo, de alguma forma, ela encontra recurso, né? Isso não é diferente lá. Eu percebo que os que frequentam, os que estão lá, tal, eles têm isso também. Porque assim, você pensa bem, falei, a comunidade ali do Heliópolis, né? Quão grande é aquilo? Deve ter 0,05% daquele composto todo que frequenta o CAPS, né? Então, se estão indo ali, alguma esperança tem, entendeu? Então, são pessoas que já têm essa potência nelas, né? A gente tenta usar isso, sabe? E eu, de alguma forma, fazer com que elas entendam: olha, você está vindo aqui é porque você tem esperança de alguma mudança, qualquer que seja, né? E, e assim, você acaba lidando com uma escala de problema que o mínimo que você consegue já é muito, sabe? E disso que você está falando, né? É, e Da de lidar com a tua esperança. expectativa, porque eu acho que é quase Exato, impossível a gente, como psicoterapeuta, não ter alguma expectativa de levar um pouco de alívio para essas exato. pessoas. E a gente leva, tenho certeza disso, assim. Eles são extremamente gratos, assim, sabe? Às vezes você dá bronca, acaba brigando, não sei o quê. Aí eles voltam, assim, com uma humildade, sabe? Um dia te agradecem, saca? Mesmo por você um dia ter puxado a orelha, ter sido mais firme, né? Muitos deles precisam disso, né? Às vezes, né? Desse limite, De né? limite, porque são pessoas que perderam o limite, né? Por isso que elas têm uma relação com a substância de perda de limite, né? O que que é a dependência? É a pessoa que não controla, né? Você me fez uma pergunta lá atrás, e eu falei que fiquei 18 anos. Hoje em dia eu me permito, assim, ir num almoço com alguém que eu tô, bacana. Eu consigo dar um gole numa caipirinha e vou tomar dali 2 meses de novo, sabe? Porque, não porque passou muito tempo ou não seja arriscado, não é isso. Mas a relação que eu tenho com isso atualmente me faz perceber que isso é possível, sim, E né? nem sempre foi assim, Nem né? sempre foi Porque você assim. lembra, Lembro, tem gente que tem não mania de ficar chegava perto. oferecendo álcool para pessoas que estão em recuperação. Exato. Olha, eu vou te falar, quando você para, as pessoas ficam muito incomodadas com isso. Você sofre uma pressão social muito grande. Ai, fala disso, é tão importante a gente falar disso. Quando eu parei, aí que ficavam me oferecendo mesmo, assim, sabe? Porque parece que quem não consegue parar precisa de aliados. Tipo, pô, como é que o cara consegue ou não, saca? Então, assim, eu tive um médico, né, de família, e ele falava assim, né, nessa época que eu parei, não sei o quê, eu lembro que minha glicemia estava um pouco alta e tal, né? Aí ele falou, ó, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você tá diabético aí e tal, né? Eu falei, se eu não parar? Ele falou, pô, você vai morrer. Nossa. Claro, assim, Uhum. isso teve um impacto, assim, essa fala dele foi muito importante para essa minha decisão, assim, né? De uma hora parar com a história. E, e aí foi isso. Você precisa, às vezes, causar esse impacto que ele me causou. Nossa, mas você falando disso, eu me lembrei de uma história muito louca quando eu parei de fumar.
Tá, como é que foi? O que que aconteceu? Eu tava muito mal, doente com bronquite, eu tinha asma, sei lá o quê, e eu fui no hospital. E era um hospital que você conhece muito bem, que é aquele lá mesmo, né? Não vou falar o nome Tá aqui bom. porque não dá. É, não dá. Aí, beleza, vai lá, faz a chapa, né? O de sempre, vai lá né? Eu fui lá para ser atendida e tinha um senhor lá de jaleco, né? Um médico, e ele olhou e falou assim: Olha, eu não vou te prescrever nada. Eu não tenho nada para te dar. Sabe por quê? Você vai morrer. Nossa. Você fuma, né? Eu vi na sua ficha. Então, esquece. Virou as costas e foi embora. Cara, eu fiquei num choque. Assim, a gente dá risada agora, mas, tipo, né? Exato. Aí eu, tá, sei lá, deixa eu sair daqui e ir embora. Aí veio uma pessoa e falou assim: Ah, só um minutinho que o médico já vem, né? Ele tá terminando ali um atendimento, ele já vem. Mas ele já veio, né? Ele veio? Não, o seu médico tá ali, ele vai vir avaliar o seu exame. Eu falei: Não, mas ele acabou de sair daqui. Era outro? Ah, era um senhor assim, assim, assado? Era. Não, não liga, é ele. Ele pirou. Eu falei, hã? Não, então, porque ele era médico aqui, Tá. pneumologista, e ele surtou, porque a esposa dele faleceu recentemente de câncer no pulmão, Nossa. e ela era fumante, então ele pegou raiva, de tudo, e ele fica vindo aqui atendendo as pessoas ainda como se ele, né, fizesse parte do corpo clínico. Peraí que seu médico já vem. Então não pirou tanto. Não pirou tanto. Aí, menina, eu sei dizer que veio o médico, me indicou, mas aquilo também teve pra Teve mim um um, impacto. um, um susto, que é Sim. esse susto que você tá falando aí. Ajudou É, muito que né, bom. pra parar. E aí você parou logo depois disso? Parei. Parei um pouco depois disso, sim. Mas eu lembro que isso Ficava ficou lembrando. muito, né, foi meio traumático. Agora pensando, eu acho que foi meio traumático esse negócio, É, que foi a fala né? desse médico aí, você vai morrer, sabe? E era uma pessoa que eu confiava, né? Muito, eu Você, lembro da você tua tava história com ali, ele. você tava ali, né? E você viu uma pessoa entrando de jaleco, você não sabia quem era, né? É. E veio com esse impacto aí. Às vezes é importante. Mas esse médico era alguém que você respeitava muito, né? Eu me lembro da tua Sim, relação com sim, ele, esse médico de família. sim. É, faleceu agora há pouco tempo, faz uns 2 anos, né? Por conta do uso de cigarro. Ah, é? E ele tinha parado há muitos anos, mas ele me dava esse toque também. Ele falava assim, eu parei, mas a história não parou. O mal tá feito. É. Exatamente. Mas ele falou que ele era daqueles bem abusivos, assim, de 3 maços por dia, sabe? Então, e por que que o cigarro não é visto dessa maneira, né? Porque também é uma adição. Ah, mas viu, hoje em dia é. É. Hoje em dia é visto dessa maneira, assim. Pouca gente fuma, né, hoje em dia. Eu não sei. Pouca gente fuma. Acho que eu tô sendo até Sim, empírica, mas é que eu não vejo mais não, como pouca. antigamente. Não, não tem, não tem. Hoje em dia não é bonito fumar, né? As É, pessoas não estão, não é legal. É in, sabe? Né? é. Mas é isso, mas olhando para trás, quais foram as virtudes que você potencializou ou as habilidades que você precisou criar para superar as adversidades? Para ser esse cara que se reinventa? Ah, eu acho que a principal coisa é a humildade, né? A gente ser humilde, é, saber que ninguém é dono da verdade, né? Que cada um tem sua vida, o seu processo. E acho que é isso, né? Você foi arrogante? Muito, muito, e fui Ah, perdendo por isso que isso. você está contando dessa da humildade. Exatamente. Foi Precisou calçar aí as muito. sandálias. Com as sandálias da humildade, muito importante. Fui arrogante assim, né? Sem saber. Às vezes a gente não sabe, né? Mas acaba sendo. Acho que a arrogância é até um mecanismo de defesa, às vezes, sabe? De algumas coisas que a gente não sabe lidar, enfim. E E a talvez o que partir você do. chama de arrogância seja só imaturidade mesmo, Exato. né? Porque a gente é É, muito. e uma Uma pessoa não consegue, né, largar, ela quer, ela sabe, mas ela não tem forças ainda, né? O que que você diria para essa pessoa que poderia ajudá-la a refletir? Eu acho que o que eu mais faço, né? E eu falo isso para todo mundo,
Se eu não acreditasse que a gente é capaz de reverter qualquer quadro na nossa vida, seja ele qual for, eu não estaria fazendo o que eu faço. Eu não seria psicólogo, eu não estaria trabalhando na saúde mental, dentro de um CAPS, dentro de um hospital, entendeu? Eu questiono muito, assim, a- essa questão exata, sabe? Eu acho que qualquer quadro pode ser revertido, qualquer, assim, porque basta a gente ter isso, né? Essa humildade, querer de fato, né? Essa maturidade. Tem gente que não chega a ter chance de chegar nesse ponto. Mas eu diria que no meu caso eu tive essa oportunidade. Então, quem eu cruzo pelo caminho, eu gostaria que soubesse disso, que é possível, né? E eu É. digo isso para as pessoas, assim, que passam por ali, eu tenho a oportunidade de atender e tal, né? É isso, mano. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero te agradecer enormemente por você ter se disposto a vir aqui. São tantos Adorei, mano. anos já, Adorei, né, da adorei. gente, dessa Adorei aqui. história. Então, Adorei estar aqui. esses vínculos, eles são Sim. muito significativos e importantes, né? Eu acho que a vida, ela é feita dessas pessoas inesquecíveis e você é uma delas. Obrigado, querida. Muito obrigado, viu, por Obrigada tudo. por ter vindo. Quem agradece sou eu.